Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana com ela, o seu programa preferido, Atualidades Pampa. Aquele que leva você a boa informação, as notícias boas, as notícias ruins, mas tenta fazer isso tudo com bom humor. Às vezes não dá, às vezes rola um mau humor. Mas uma das coisas boas que aconteceram neste final de semana, e eu não quero deixar de falar, foi o número de pessoas que foram vacinadas contra o sarampo. É uma coisa que há muito tempo não acontecia mais, né? As pessoas estavam esquecendo de levar os seus filhos, enfim, para vacinar, se bem que a vacina contra o sarampo não era só para criança, né? Ela englobou, assim, de crianças até adultos. Todos têm que se vacinar contra o sarampo. E o número foi muito bom efetivamente. Foi muito bom esse número, o que deixa a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, contente, né? Uma vez que o sarampo já se espalhou por todo o país e já tivemos, inclusive, vítimas, né? Uma criança que, imagina, né? No pleno ano 2020, alguém ainda morrer de sarampo é bem complicado. Mas este não é todo o assunto do programa de hoje. Vamos conferir as manchetes? Vamos lá. Pois o ministro Toffoli leva pavor ao STF, diz que o Brasil tem célula terrorista. As últimas pelo mundo do vírus Covid-19. E a privatização da Casa da Moeda. Com a volta às aulas, não só as escolas, mas também os alunos se mobilizam contra o desafio da rasteira. A incrível história de Givanildo de Souza, o jogador brasileiro mais rico no futebol e considerado um sex symbol do planeta, e é um desconhecido. Ainda falando sobre escolas, um aluno de uma escola estadual no interior de São Paulo se diz humilhado pela escola por não ter o uniforme para o começo das aulas. Humilhada fiquei eu, agora que não conheço esse jogador de futebol. Givanildo? Que é nome é irmão do Genivaldo. Givanildo de Souza é um cidadão brasileiro famoso no planeta todo, é considerado um sex symbol do futebol brasileiro. Ele não é muito conhecido no Sul, mas é muito conhecido no Nordeste e em todo o mundo. Já teve na seleção brasileira, tem uma fortuna de 600 milhões de reais no banco, 80 imóveis, e se separou da mulher. E a separação da mulher, ele deu a metade, 300 milhões de reais e 40 imóveis para ficar, sabe com quem? A sobrinha da mulher. Porque a sobrinha da mulher é uma máquina. Sabe quem é esse jogador? O Hulk. Quem conhece futebol? O Hulk. Eu jogou a Copa do Mundo 2014. Seleção, meu Hulk. Exatamente, o Hulk. Mas que tem aquele gesto igual do Cristiano Ronaldo, que tem um corpo, me lembro do Hulk. E sabe quem separou? Pegou a sobrinha, a sobrinha da mulher dele, pois que não. tem 30 anos, a mulher dele tem 35, ela ajudou a criar a sobrinha, papapá. E a festa de noivado, 2 milhões de reais em João Pessoa, que ele é paraibano, e deu um vestido de Dolce & Gabbana de 100 mil reais para ela. Isso mostra o amor do cara. A pessoa se chama como que é o nome dele? Hulk. Não, esse Givanildo de Souza. Givanildo, se alguém se apresenta, ai, como que eu queria namorar contigo, como é teu nome, Givanildo? Não, Não, a vai gente dar. não quer saber. Não vai dar. Eu acho bem feito pra mim, Eu acho esse Givanildo, pra mim, uma das pessoas mais dignas do planeta. Ele dá metade de uma fortuna pra mulher. Ele podia ficar na paralela com a sobrinha e ficou com a sobrinha e deu dinheiro pra mulher. Porque tu é podre, né? Não, mas por que podre? Porque o cara foi honesto. Mas eu tô elogiando ele, dizendo que é um dos caras mais dignos que eu vi. Porque os outros amigos meus, ele via com a sobrinha e com a mulher. Ele ficou só com a sobrinha, descartou a mulher, deu 300 milhões pra ela. Mas a mulher tá louca, completamente pirada, fez bafões lá em João Pessoa. Né? E tá ela tava dormindo com o inimigo, não sabia? Mas a sobrinha é muito bonita. Mas e que aí? Mas é a E a mulher não é tão bonita. E a falta de respeito? Escuta aqui, o Bruce Willis. 2 Wills, não era o Willis? 2 milhões de pessoas, ele fez uma festa pra Paraíba inteira. Não, 2 milhões de reais. 2 milhões de reais? Tá, continua fazendo a festa pra Paraíba inteira. Mas não é esse o ponto. Mas o cara mostrou dignidade, cara. Ele não quer uma outra. Ele oficializou com a sobrinha e bancou a ex-mulher. Ficou na família. Não, primeiro eu vou te apresentar. Então
Então vai lá, ela quer falar sobre esse assunto. Eu já quero até concordar com o Chicão. Por quê? Não, porque eu acho que pelo menos ele foi lá e dividiu. Já não deu nem a discussão financeira, que já é meio caminho andado. E teve a dignidade. Agora, o que aconteceu ali dentro de 4 paredes antes pra chegar nesse ponto, não sei. Mostra o amor, como o amor entre o homem e a mulher. É uma coisa muito Bom, só um forte. minutinho, só um É minutinho. uma fissura muito Com grande. licença. Obrigada. Senhores telespectadores, a pessoa que está concordando com o Chicão Tofani desde o início é a bonita Ali Klem. Comecei bonitona. bem já, concordando com o Chicão. Vida longa, vida longa. Já fizesse uma boa parceria Olha com aí, ó. o que mais Com o que não detona. presta, é. Não, é verdade. Ah, não, eu sou boba, já cheguei chegando. Muito bem. Ali Klem, que tem uma experiência em televisão e que está fazendo agora um desafio. Nossa, e que desafio aqui, né? Ó, coraçãozinho assim. Mas pode, é isso pode. aí, vamos Se tu lá. estiver suando, a o experiência vai Marconi ser boa. pode ficar de mão contigo ou o Ruschel. Tá, qualquer coisa Eles são por baixo muito dos queridos. panos aqui. São muito, não precisa ser por baixo dos panos, Por pode ser cima assim. dos panos, Melhor que então. não seja por baixo do... É, melhor, porque se for por baixo, ele vai apanhar. Amanhã ele não vem. Amanhã ele vem aqui, me dá um potinho assim, os migalhas do Marconi. Magda, Fala, que doutor saúde a Ruschel. chegada da nova colega, que legal, vem enriquecer a gente com o seu talento. E abrir concordando com o Chicão, realmente mostrou que conhece muito, Chicão. Ela mostrou que conhece muito. Conhece. Em relação à tua notícia, eu quero dizer o seguinte: Hulk. o Hulk é um jogador que fez carreira no exterior, e desses jogadores que ganham salário mensal entre 2 e 3 milhões de reais. E eles, numa carreira longa como é a dele, de década, fazem essas fortunas. O que ocorreu ali é que a esposa dele está sob um trauma, porque essa menina era mais do que uma sobrinha, foi criada por ela. Era uma filha. Conviviam os três numa mansão. E houve esse incidente, vou chamar de incidente. Quanto a ele fazer a divisão, eu não sei se ele fez voluntário, mas a lei lhe obrigaria a fazer. Portanto, ele Não foi fez generoso. o que deveria ser feito. Mas só 100, mas os caras não dão nada. Nem um apartamento ali nas zonas de patrocínio dão. Não dá quem não tem. Agora, quem tem e tá sujo na parada, porque isso é uma sacanagem, né? Tô dormindo com o Eu acho inimigo. que é uma coisa de amor, Não, sentimento. não tem essa. Não tem eu essa. acredito no amor. Peraí, não, eu sou do amor. Tira a guria de casa, então tira a guria de casa, bota a guria pra morar em algum... Que é isso, Agora, ninguém falou sobre a própria sobrinha ainda, né? Porque a sobrinha foi a grande traidora. Se da história apaixonou também, mas aí não. A Ali já chegou tumultuando o programa, dona. Ela não acredita no amor, mais um que não acredita no amor nessa Todo mundo bancada. acredita na pureza do amor. Ali, ó. Eu acredito na pureza da Não, olha aqui, ó. A palavra é parecida com pureza. A palavra é parecida com pureza, mas não é pureza. É pureza. Porque assim, ó... Pura safadeza. Não, mas não é pura safadeza. Safadeza é o cara que vai pra noite e a mulher tá em casa. Não, mas... É isso aí, Chicão. Isso aí, Eu sim. também acho. Isso é que nós Cara que vai condenamos. todo dia pra noite. Isso é que nós mora numa condenamos, cobertura perto da exatamente. boate, ó. O que aconteceu? Ficou vermelho da cor da gravata? Anotei todos vocês. Eu não disse nada. Olha aqui, ó. Teu único, melhor e verdadeiro amigo. A diferença é que ele precisou ir pra noite. O Hulk não foi pra noite, pegou em casa. Eu acho Não, que mas é muito feio. Mas, ô, Chicão, atendendo aos teus ditames, ele não seguiu as regras. Ele trocou uma de 35 por 30. Para trocar uma de 35, tem que ser no máximo até 22. Mas quando ele tiver Só 65, piora. ela tem 60, ele vai descartar. Não, Ele vai dizer que tá com a vovó. Vai descartar E antes. tu acha que ela mas vai ficar Chicão, com ele muito tempo? Chicão, Eu acho que não. Não, mas eu quero... Uma mulher que faz isso que ela fez dentro da própria casa, onde ela foi criada como uma filha, tá? Que faz isso, tu acha que ela vai Mas o ficar com ele? amor, o Hulk é forte, tem um corpo apolíneo. Vem com essa bobagem de amor. Chicão, ele vai Porque se ter ele fosse 50. pobre e morasse lá na vila, se ela ia ficar com ele. Se ele fosse só o Não. Givanildo. Se ele fosse só o Givanildo. Givanildo, ela não sabe que ele Foi o Hulk. O Marconi é outro que não acredita no amor. Vem com grosseria. acredita, mas Vem com Marconi é grosseria, fiel, falando não em é da dinheiro. Laia. Falando em dinheiro. Completamente louco. Ele não é da laia de vocês. Exatamente. Eu acho que esse Me programa ajuda aí. não começou bem, Magda. Vamos começar de novo. Não, eu não consegui nem apresentar. Mas a culpa foi da apresentadora nova que chegou apoiando. Sabe, apoiando. eu fico muito contente de ser colega e amigo da Magda, porque
que hoje eu estava com meu amigo, o doutor Roberto Oliveira, e disse assim, Chicão, eu vejo todo dia o programa de vocês, porque eu já cuidei do corpo da Magda. Meu Deus, Uma vez a Magda foi num show no Beira-Rio, tropeçou e quebrou o joelho, o pé. Meu Deus. Alguma coisa. Não foi bem o joelho, foi o tornozelo. Na verdade, não quebrei, mas estava com problema. Mas aquele negócio de engessar a coxa toda não ficou bem. Não, mas não foi. E levar 2 horas e meia para engessar também não ficou legal. Não fala assim que eu conheço, inclusive, a filha dele, a esposa dele. Conhece a sobrinha do doutor? O Hulk conhecia a tia. O doutor Givanil desse. Combinamos o seguinte, eu não sou da família do Hulk, nem da sobrinha da mulher do Hulk, tá? Mas o doutor Roberto... E o Hulk comemora o gol dele assim, ó. Assim, ó. Igual o Ronaldo. Porque ele acha que esse é um gesto que a mulher vê que o homem tem pegada. É um estilo que eu faço diariamente. E tu acha como é que é? O Hulk. O Givanil. Tu faz igual. Eu não faço que eu tenho pegada, mas quase de manhã eu faço assim, sabe? E o Vitorino tem uns ciúmes de mim. Sempre comigo na noite, já todo mundo, olha lá o Chicão, Chicão solteiro, não tem filho, Chicão é um grande bom partido. E o Vitorino com ciúmes, nós fizemos um tour na noite. Quando? Semana passada. E essa semana eu vou levar ele pro baile da favorita. Só funk, ele gosta de mulher de funk. Já começou o programa. Mas assim, tu sabe que a gente não teve tempo hoje. Que horas começa o programa? A gente não teve tempo hoje de conversar lá fora, então a gente está botando o final de semana em dia aqui. De onde se conclui que a única notícia importante até agora foi a minha, né? Que eu falei das doses de vacina contra o sarampo. Notícia importante não foi a única notícia. Foram 33 unidades, 1.261 doses, enfim. Mas vamos então, atenção, 1, 2, 3. Este é o Atualidades Pampa, começando nesta segunda-feira junto com você. Roberta, tua manchete. Vamos falar, Magda, sobre privatização. O governo federal já tem ali um estudo completo sobre várias empresas que, na verdade, se fossem privadas, já estariam falidas, como é o caso da nossa Casa da Moeda. Cada vez mais o dinheiro físico está circulando menos, ainda que o Brasil tenha um índice muito interessante. 80% das contas pagas no nosso país são pagas com dinheiro vivo, físico. Mas acontece que no último balanço, para os senhores terem uma ideia, a Casa da Moeda fechou com uma perda de 200 milhões de reais, só no último balanço. A nova gestão, que iniciou com o governo do presidente Bolsonaro, está realmente construindo uma nova estratégia para deixar ela saudável o suficiente para poder ser privatizada. E o curioso é que nós encontramos aí, dentro dessa nova administração, alguns dados que chamam muita atenção. Porque, normalmente, uma empresa saudável gasta com a folha salarial entre 14% até 20%. Pois a nossa Casa da Moeda gasta 46% da sua receita em pagamento de salários. Isso equivale a 500 milhões de reais anualmente. É um custo, é um elefante branco, como a gente costuma dizer. E como que ela chegou nessa situação? Houve uma redução da produção de papel moeda com o contrato com o Banco Central. Também houve o fim da obrigatoriedade da Casa da Moeda produzir os selos que ficam fixados nas bebidas alcoólicas. E nos últimos anos, 2014, se não me engano, a empresa investiu em maquinário, achando que precisaria emitir mais papel moeda, que não aconteceu. Então, também houve um gasto desnecessário. Tudo isso está fazendo com que a Casa da Moeda esteja, então, nesse processo complicadinho, né? É necessário que realmente haja esses ajustes, porque nós, e aí chama atenção, porque a primeira coisa que a gente pensa, nossa, a Casa da Moeda que emite o nosso dinheiro, será que isso não vai gerar um problema de segurança nacional? Pois não. Nos anos 70 e nos anos 50, e também quando houve a criação do nosso plano real, o nosso dinheiro atual,
foram momentos em que o dinheiro foi impresso em outros países. Então, existem muitas empresas que fazem impressão de papel moeda por um preço muito interessante. O Brasil não precisa ficar atrelado à Casa da Moeda, mas é um elefante branco que vai precisar ser privatizado e tudo indica que até no início do próximo ano isso aconteça. Deixa eu dar um pitaco, uma coisa séria e uma besteira. A coisa séria... a Casa da Moeda, nos últimos tempos, ela vinha tendo prejuízo com a emissão de papel moeda, porque o sistema de segurança se tornou cada vez mais complexo. As tintas translúcidas e uma série de componentes, o fibramento do papel passou a ser especial, tudo isso trouxe um aumento de custos sem que houvesse a reciprocidade nos pagamentos. A Casa da Moeda, para vocês terem uma ideia, tem mais diretor e gerente do que tem servente para servir cafezinho. Exatamente. Aí começa a encrenca, sabe? Cabidão político. É o diretor não sei o quê, o diretor... tinha, que nem o Senado, tinha um diretor da garagem. Deram o título diretor da garagem porque o cara cuidava do estacionamento. Se fosse triste, até uma piada. Aquelas coisas. Então, assim... a Casa da Moeda começou a buscar novas alternativas de negócio. Então tinha, por exemplo, a emissão de passaporte, tinha a emissão de documentos, carteiras de motoristas com selos de segurança para os estados, os selos para as bebidas. Eles buscaram uma série de alternativas para ampliar as suas opções de negócios e a rentabilidade. O que acabou acontecendo com a Casa da Moeda? Ela foi atropelada pela tecnologia. Em 2017, eles fizeram uma compra, eu lembro que eu noticiei lá no programa na Rádio Pampa, eles fizeram uma compra, assim, absurda, era alguma coisa em torno de 40 milhões de dólares de máquinas específicas para impressão de holograma. São máquinas caríssimas, de altíssima segurança, que tem protocolos especialíssimos para manter a segurança. Eles compraram essas máquinas e essas máquinas começaram a se tornar obsoletas no ano passado. Quando começou a carteira de motorista digital, vem aí o passaporte digital, anotem, em 2 anos nós teremos passaporte digital, a carteira de estudante digital, então uma série de documentos começaram, a carteira da OAB, carteira da OAB agora vai ser digital também. Então, assim, a freguesia está encurtando e atropelada pela tecnologia. E aí a Casa da Moeda está sofrendo solução de continuidade, os números não estão fechando. Agora a besteira. Tem um negócio na internet, não sei se vocês viram um vídeo de um estudante de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro que disse o seguinte: pô, seu Paulo Guedes, eu sou estudante de economia da Universidade do Rio de Janeiro, eu não entendo como é que o senhor não paga a dívida externa e a dívida interna brasileira, se vocês têm a máquina lá para imprimir dinheiro, é só imprimir e pagar. Mas Magda, só para finalizar esse assunto, em 2015 houve uma operação da Polícia Federal que descobriu um esquema bem complicado dentro da Casa da Moeda, que mostrou irregularidades e também corrupção. Então é aquela limpeza geral, né? Que leva um tempo, né? E só para não perder a piada do meu colega, que agora estamos aqui lado a lado, enfim, né, Gustavo? Tem uma brincadeira que eu tô achando sensacional, que é o seguinte: tem o pré-carnaval. E já que tu citaste o ministro Paulo Guedes, a fantasia mais utilizada nesse pré-carnaval... Não, do pré-carnaval é o seguinte: é empregada doméstica indo pra Disney. Então as pessoas se vestem de empregada doméstica e põem as orelhas... Exatamente. Eu vi isso no final de semana. E o segundo é o coronavírus. Pensa. Muito bem. Você pode participar do nosso programa através do Instagram, onde você pode assistir o nosso programa, inclusive, @atualidades.pampa, no YouTube, youtube.com/tvpampa, e você vai ali, se é a primeira vez, você clica naquele sininho ali, que depois você recebe todas as notificações. A hora que a gente está entrando no ar, quando tem alguma coisa postada, você já sabe. Você também participa, mesmo que às vezes a gente não está no ar com o Face, por problemas do Facebook, não nossos, obviamente, mas você pode curtir as nossas fotos, que estão lá, que são colocadas sempre antes da gente começar o programa. É facebook.com/atualidadespampa. O e-mail, atualidades@pampa.com.br, e o WhatsApp é o 999-777-001. Quero dizer aos senhores que a nossa Prefeitura de Porto Alegre, e eu achei isso muito bacana, já está divulgando a nova programação visual, identidade visual das placas de rua de Porto Alegre. São placas coloridas, eu amo Porto Alegre, uma coisa muito, muito, muito bacana.
vão sinalizar, obviamente, as ruas de Porto Alegre. Foi apresentado nesta segunda-feira foi apresentado no domingo, na verdade, pela Prefeitura de Porto Alegre. Nós já noticiamos aqui, a concorrência foi vencida pela empresa Imob, tá? Imob, que vai fazer o layout, só para vocês terem uma ideia, ele é semelhante ao atual, mas possui alguns elementos novos, o que a gente gosta muito, né? Além do nome, que é a coisa mais importante, o nome da rua, que a gente não sabe o nome das ruas, né? Ainda vai ter um termo pelo qual a rua é conhecida, por que ela tem aquele nome, a quem ela presta essa homenagem, e também vai ter espaço para publicidade, que esse é o negócio dessas placas também, para que a prefeitura possa fazer disso também dinheiro. Tem um negócio curioso, existem duas vertentes de urbanismo. Aliás, mandar um abraço para minha amiga urbanista Bebel Eberle, lá de Caxias. Depois eu vou tocar naquele assunto, tá, Bebel, que você mandou hoje. Existem duas vertentes sobre o urbanismo que tratam de forma absolutamente dicotômica as cidades. Uma vertente entende que as cidades devem ser limpa, sem muitos cartazes, sem muitos letreiros, sem muita coisa. Isso daria um ar mais humano na cidade. Outra vertente entende que a cidade padrão é Hong Kong, que tem luminoso até no piso. O Hong Kong é vista do satélite, para você ter uma ideia. Tamanho é o pisca-pisca daquela cidade. Eu confesso que não tenho uma opinião formada, uma opinião definitiva sobre o assunto. Mas os urbanistas se dividem muito nisso. Uns entendem que bonito é Nova York. Né? Quinta Avenida, Nova York. Luz para todo lado, Broadway, Hong Kong. E outros entendem que cidades mais contidas, como Londres, por exemplo, várias as cidades da Irlanda, Belfast, Dublin, são cidades são cidades mais limpas. Você, para colocar um letreiro lá, tem que ter autorização do bispo, da ONU. Eu confesso que é ser funcional, né? Eu também acho. Não adianta ter... Não, mas o perfil da cidade. Eu só quero que o nome das ruas a gente saiba. Só isso que eu quero, não preciso de mais nada. Se tu pegar uma Broadway, por exemplo, ela é espetacular, no sentido de ser referente a espetáculo. Ela é para isso. Ela tem teatro, cinema, ela tem aqueles Blade Runners, aqueles tirados na lateral dos prédios, ao contrário e ela também é funcional no sentido de ser sinalizada. Sim, claro. Então, Porto Alegre, por exemplo, obviamente eu tenho um ranço com isso, porque Porto Alegre, né, essas perfumarias aí, bobagenzinhas, que daqui a uma semana tá tudo quebrado, isso aí também não me diz nada, porque Porto Alegre tem outras necessidades em relação à estrutura. Mas não adianta a plaquinha dizendo eu amo Porto Alegre e ter vi isso só, e ter deve ter muitas outras. E ter uma um buraco. Não, e ter uma sinalização como é na chegada de Porto Alegre, por exemplo, quem vem do aeroporto. Mas acontece que tudo... Acontece o seguinte, essa Imob ganhou a licitação, a primeira etapa vai ser no primeiro semestre do ano de 2020 e eles têm 3 anos, eles vão fazer todo esse trabalho. Tá? É a identidade visual. É a identidade visual da cidade e o nome de rua, gente. Pois é isso. Tu misturou os assuntos. Eu misturei as estações ali, mas eu emendei o assunto para chamar o debate exatamente esse tipo de coisa, que é a dicotomia que nós temos entre o perfil das cidades super, hiper iluminadas, cidades show. Você falou da Broadway. High-tech. Uma cidade high-tech. Que não é o caso aqui. Mas pode se transformar. Isso aqui é mais ou menos Nós estamos falando em identidade visual. Nós estamos falando em identidade visual. As ruas nem identidade tem. Tem carteiro que passa um Então, primeiro dá identidade. Não, então ouça o que eu disse. Mas é isso que eu disse. Identidade visual com o nome das ruas. Pois é, isso que eu tô dizendo. Que é uma melhora na identidade visual, pode ser uma perfumaria, mas as ruas terão placas. Vocês vão saber onde é que é. Não é uma perfumaria, porque na verdade facilita muito. Mas é óbvio, qualquer lugar das ruas tem que ter nome. Dentro da cidade. A perfumaria que eu digo assim, tem ruas que não tem uma placa com o nome da rua. E aí nós vamos botar aquele eu amo Poa em cima do quê? Entendeu? É isso. Quando nós botarmos eu amo Poa, é porque a placa da rua já está. Mas é isso que eu estou falando. Foco no dar identidade às ruas, organizar a parte das ruas. Tem trechos aqui que é uma incompreensão para motorista, é uma incompreensão para carteiro,
porque ele não consegue transitar. Tem trechos da Cis Brasil, por exemplo, ali no Obirici, que para lá é a Cis Brasil, para cá também. Ali é uma confusão danada que não explica. Mas tem outra coisa que explica muito tudo isso e essa atitude e esse viés aí que vai ser usado. A prefeitura tem uma estimativa que entrem para os cofres públicos, com essa programação visual, com uma série de coisas, aproximadamente 100 milhões de reais nos próximos 20 anos. E é isso que eles estão fazendo dinheiro. A empresa é mega idônea, são muito criativos, têm trabalhos maravilhosos, coincidentemente eu conheço as pessoas, né? Eu conheço, e assim, Porto Alegre precisa ter um pouco de alegria. Desculpa, mas Porto Alegre tem que ter um pouco de alegria. Por isso que eu chamei a discussão, a ideia da cidade iluminada. Pra cima. Dá um pouco de alegria, porque aqui entre nós gaúchos somos bem mal-humoradinhos, né? Muito mal-humorados. Eu não sei onde é que a senhora estava sábado de tarde, que acha que Porto Alegre não teve alegria, dona Ana. É verdade, teve muita, Eu estava assistindo futebol, e o senhor? Eu também, dona Ana. Os colorados, doutor Ruxa. Por que, Roberta, que tu acha uma ofensa aos colorados? Porque nós colorados, eu sou colorado, nós perdemos no último minuto do segundo tempo por um gol. E sim, claro, por um gol. E nós perdemos na nossa casa. Nós tínhamos que não ter perdido na nossa casa. Foi o que eu aprendi. Qual seria a tua sugestão para não ter perdido? O que foi que estava errado? Fazer mais eu não assisti o jogo, eu não sei. Mas eu já consegui. Mas eu já consegui alguma coisa. Peraí. Agora eu entendi. Eu quero continuar. É da Rádio Grenal? Vitorino. Estamos falando de comentarista aí? O meu time, o Flamengo, ganhou de 3-0, já é o campeão da Supercopa do Brasil, botou 50 mil pessoas lá no estádio. É verdade, mas título que o Grêmio já tinha, só para reforço, é verdade. O Grêmio já tinha. Não, eu quero falar sobre outra coisa. Eu quero aproveitar que a gente está falando de programação visual e coisa assim, para falar sobre a Centerótica. Você ainda não conhece a Centerótica, então você tem que ir até lá e conhecer. Na Centerótica, eles trabalham com os melhores laboratórios e lentes com modernas tecnologias. Estou falando de Varilux, estou falando de Zeiss, de Rudenstock e sistema Freeform da Curve Optical. Muito mais nitidez para o seu multifocal. O surtimento de armações, bom, esse então eu não tenho nem como explicar para vocês. É enorme. Por mais que você imagine como você vai se surpreender quando chegar lá. E o mais importante é que o atendimento é feito somente por técnicas em ótica. E agora, Centerótica tem 2 endereços super fáceis. A opção vai ser sua. Tem um dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, que fica, na verdade, na Avenida Soledade 565, ou na tradicional Galeria do Rosário, que a gente sempre diz que é no coração da nossa capital gaúcha, porque é no centro de Porto Alegre. E sempre com promoções, sempre com brindes que você merece. Olha, nesse mês o que você ganha? Uma carteira para pôr todo o seu dinheiro. E além da carteira, se você quiser sair à noite, ela tem uma alça que você faz dessa carteira uma linda bolsa. Tudo isso lá na Centerótica, que tem que, a partir de agora, passar a ser a sua ótica. Muito bem, o que tu ia falar? Eu quero. Eu já te expliquei, querido, que isso é uma bolsinha. E bolsinha não é bonitinha. Só eu ando com necessaire. Mas, querido, eu sou um cara estileiro, cara. Não, eu sou gringo, cara. Eu tô atrás. Tu tá do lado de um Dolce & Gabbana de Porto Alegre. É outro rolo. Tu vai botar, vai pagar o vale. Eu gosto de doce de leite. Olha só o jeito que ele fala, dona Magda. Eu não sei, eu tô preocupada. Eu não sei o que botaram na água de vocês, mas vocês não estão nada bem. Ou é o calor que tá amolecendo o cérebro. Não, ele me provoca toda hora. No caso, não pode ser, porque tem gente que não tem cérebro. Então não pode ser. O que é isso, 181? Que tu pode ser mais, que é isso, 181? Ser escritor, ser fotógrafo, que é mais o quê? Eu vou te dizer uma coisa. Presta o Bruce Willis. Presta atenção aqui. É muita ratonice essa operação aí. Perdoai o senhor, eles não sabem o que dizem. Perdoai. Então, assim, ó, não dá bola pra ele. Ignora. É outra prateleira. Ignora. Outra prateleira. Outra prateleira. Chicão, tu também não te ajuda, né, Chicão? Mas a prateleira lá embaixo. A prateleira dele lá embaixo. Eu tento, eu me esforço. É que no mundo do futebol, uma prateleira acima é um time que tá num patamar maior. Ele tá numa prateleira abaixo. Uma prateleira em futebol, olha, não. Eu tenho muito medo, porque a prateleira pode ser o columbário das coisas de
de enterro. A gente está falando do Flamengo aqui, em tom bem-humorado, mas eu vou dar uma notícia até no sentido de fazer uma correção, tá? A gente tem criticado bastante o Flamengo pela falta de acerto com as familiares, enfim, coisa e tal. A verdade é a seguinte, faltam apenas 6 acordos. Todos os demais já estão fechados e sendo cumpridos. Sim, isso a gente sabe, mas há quanto tempo E está bancando com 10 mil por mês as famílias. As pessoas estão recebendo 10 mil e por mês hotel, tudo. até que o acordo seja fechado. Então faltam apenas 6. Foram fechados até agora 21 acordos, faltam apenas 6 que o Flamengo diz que está bem encaminhado e a previsão é de que devam fechar até março, devam fazer o acerto. Estão pagando tudo para as famílias. Tem uns jornalistas esportivos lá que um foi colega nosso aqui, inclusive o Lai, né, o Ricardo Lai, foi nosso colega aqui na TV Pampa, quando a Rádio Pampa fazia futebol e eu era o coordenador lá do esporte. O Ricardo Lai hoje está no Fox Sport. E o Ricardo Lai, nos comentários dele, ele falou que os acertos estavam sendo feitos, coisa e tal, A gente dá a entender de que tem 2 famílias que estão encrencando. Que eu acho que o Chico já falou. Querem aposentadoria. Querem aposentadoria. Tipo assim, querem 300 mil por mês, uma coisa assim, por 30 anos. Mas se eles já acertaram com alguns, eles que acertem com as outras. Tem 21 acordos firmados, já acertados. Já é um número faltam bom. 6. E estão pagando ajuda médica de R$10 mil por mês, enquanto isso para cada família. Não fazem mais que obrigação. Enquanto o assunto está sendo discutido. Não fazem mais que obrigação. Muito bem. Ali, eu fico feliz de tu estares aqui conosco e tu começas no nosso programa no dia em que começa o ano letivo de 2020. Exatamente, todo mundo de volta ao batente. Algumas escolas ainda é terça ou quarta, mas hoje já foi dada a largada. Mas que as crianças voltam às aulas, para a alegria de muitos pais, inclusive. E essa semana voltam também com esse peso de tudo que foi falado. Inclusive, vocês comentaram aqui na semana passada o tal do desafio da rasteira. Mas também é bom tu lembrares que nem todo mundo assistiu, nem todo mundo assistiu. Isso. Então, para quem não viu, para quem não recebeu, de repente, no seu WhatsApp, consiste em vários vídeos que viralizaram de 2 crianças nas pontas que dão uma rasteira na criança do meio e na criança, ou muitas vezes, inclusive em adultos, e essa cai sem condições de se segurar. Bom, a consequência disso é que começaram a surgir casos de muitas lesões ou de possíveis lesões. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia se manifestou, blá, 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 foi isso tudo na semana passada. E, claro, começou o debate entre os pais, principalmente sobre como abordar este assunto. Mostro para os meus filhos, não mostro para os meus filhos, converso sobre isso. O interessante é que no final de semana surgiu uma série de vídeos aí feitos por escolas também, para suas redes, enfim, campanhas bem pensadas, mas também alunos que têm como objetivo mobilizar e conscientizar que isso não é uma brincadeira legal. E aí a gente tem algumas imagens mostrando que eles começam fazendo o desafio e acaba com outro desfecho. O bacana disso é que... É agora que a gente vai ver isso aí, né? Isso aí é criminoso, gente. Mas você pode falar, mas pode essa vai ser a imagem boa. Só quer chamar, ó. Essa vai ser a imagem boa. Nós, do Colégio Adventista de Cariacica, não apoiamos esse tipo de brincadeira, pois causa traumas e leva à morte. Por favor, diga sim à vida. Ame seus amigos. Muito bom. Legal. Não, o que mais me chama a atenção nisso que foi muito espontâneo das crianças é que muito se discutiu o papel dos pais, as conversas que tem que ter, mas isso surgiu da própria internet, que foi o canal pelo qual se disseminou e que acabou sendo bem crucificada em função de, tá trazendo esse monte de informações e vídeos, as crianças não podem ter acesso, mas também serviu para o outro lado. Então, até que ponto o acesso a essas redes, os pais, claro que tem que estar controlando sempre, mas também serviu para resolver, de certa forma, e mostrar que não é legal. E penso que isso funciona de uma forma muito mais efetiva quando tu vê os teus pares fazendo algo, demonstrando que aquilo que tu supostamente faria olhando para um igual, tu não vai fazer. Então é bem bacana essa corrente que aconteceu, ela tá mobilizando bastante no TikTok, não sei se vocês já estão... Eu te confesso que eu só tinha visto o que eles fazem. Sim, o TikTok é uma rede social que está amplamente difundida entre
desde crianças, a princípio só pode entrar depois dos 16 anos, mas as crianças têm. E é bem interessante que os pais entrem e... Eu vou botar todos vocês no TikTok depois. Vocês vão fazer uns videozinhos bem legais. Então, não tô acreditando, vão acabar o ano... Chicão. O Chicão vai arrasar. Tu autoriza que aquela te ponha no TikTok tu gostaria ali, de saber que tu tá no TikTok? Mas não sei que operação é essa. Mas ele é assim, ele não presta atenção. Não tem problema, ou ele vai aparecer Tem aulinha depois do teu programa hoje pra vai ter explicar como é aulinha que é o do TikTok TikTok. depois. No meio disso tudo, né, eu tenho visto toda a repercussão desde que a gente trouxe o fato aqui, né, exibiu os vídeos. Agora, esse aí é uma campanha interessante, né, mas a gente exibiu o lado ruim disso. O lado ruim. O que mais tem me apavorado, eu vi isso sendo falado em programas de televisão, esses que reúnem, né, pais e tal. Essa pergunta que surgiu aqui, né, de como que os pais vão fazer para falar para os seus filhos, é isso que tem me preocupado. Como assim como os pais vão fazer? Senta aqui que eu vou te falar um negócio. E não quero que tu não faça. vai fazer e pronto, entendeu? Ah, mas os filhos têm que mostrar, tem que... Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui tu não vai fazer. Porque se tu não quebrar lá, eu quebro aqui quando tu voltar. Então, eu não entendo esse cheio de dedo para tratar o filho. Tem gente que fica chocado com algumas coisas que o Marconi diz. Mas o Marconi está coberto de razão, gente. É assim que funciona. Eu fui educada assim. Pois é, isso é muito me impressiona. Eu volto e meia isso. Eu apanhei, o meu irmão apanhou. E eu amo a minha mãe, porque fez tudo isso e hoje eu sou... Porque eu não entendo, volta e meia eu escuto. Da minha mãe. Faltou, por isso que tu é assim, faltou o laço. Muita coisa mais que ela. Eu respeito muito, também tive essa pedagogia antiga, mas as crianças mudaram. Um jovem de 8 anos não tem nada a ver com um jovem de 8 anos que nós éramos. O nível de questionamento, conhecimento que eles têm vai muito além do nosso. Marconi, eu acho que aquela campanha é interessante no sentido de chamar os filhos para dizer para não fazer. Para instruir, porque o que a gente via ali, os jovens, é super agressivo. Eu acho que teve que uma morte que provocou, foi uma morte. Porque a criança, ela cai, e a forma que ela cai, ela pega essa região occipital aqui e bate, e pelo que dizem os cirurgiões, exatamente pode te levar a óbito. Então é uma coisa muito séria. E aí que entra os pais, eu acho que entra os pais nesse sistema moderno, que é a instrução. Olha aqui, ó, se te convidarem para isso, não faz. E se tu fores fazer, não faz com alguém, tu poderá ser responsável pela morte de alguém. O método utilizado para o pai e a mãe falarem, ok, cada um vai saber dentro da sua casa. O que me incomoda, que eu tenho visto, é a quantidade de pais perguntando para esses especialistas de programa das 8 horas da manhã como eu faço para falar com meu filho. Foi como eu disse num desses programas, eu vi a mulher perguntando para a especialista se ela estava autorizada a mexer na mochila do filho dela de 10 anos de idade. Opa! Mas tu tá ficando louca? O que tu tá criando pro mundo? Sou fã do Capitão Caverna. Mas eu gosto, mas eu acho ele... parece tosco, mas não é assim que a gente educa. Porque essa coisa de deixar fazer o que quer, eles acham que mandam na gente. Agora, não. Tu tem filhos, não tem? Eu tenho 2, inclusive, uma outra questão que vem nessa discussão é o próprio acesso às redes sociais, porque eu vejo muitos pais aí, isso mesmo gerou esse questionamento, tá? Mas pode ter rede social, não pode? Os meus têm redes sociais e eu converso sobre tudo, concordo totalmente. Quem manda na casa são os pais, não são os filhos, né? O dia que tu te sustentar, tu compra a tua casa e manda dentro dela. Enquanto morar comigo, a gente tem que enfrentar uma realidade. Tu dizer que teu filho não vai ter rede social, ele vai e entra no Wi-Fi do vizinho. Não, é melhor ter isso, saber. Isso, acompanhar. Eu me lembro uma vez, dona Magda, mas eu sou jovem. Se eu descobrir, o pau vai cantar. Tu tem que ter total acesso. O acesso à informação é muito grande, por isso que é muito mais fácil tu trabalhar no sentido de dar instrução, de ele entender o mal que ele está fazendo, do que tu achar que por proibição ele não vai fazer. É isso que eu acho que o mundo mudou. Deixa a Roberta falar. Eu estava escutando muito a fala do Rafa, e eu acho assim, Rafa, que uma das questões que demonstra quando uma mãe ou um pai tem tanta dificuldade de saber como se dirigir ao filho, isso mostra que tem pouca intimidade com esse filho. Isso mostra que tem pouco tempo com essa criança e que se não construiu, em momento algum, algo que é fundamental quando tu tens um filho. É um laço de lealdade entre os pais e as crianças.
E isso tu mostra quando tu te dá conta do seguinte, a criança nasce, precisa de um líder. E se tu mostrares confiança, ou seja, se tu cumprires o combinado com ela, se quando tu dizes que vai punir, tu realmente pune, se ela percebe um limite claro e, sobretudo, ela tem o teu olhar, a tua atenção e o teu amor, limite com amor, eu acho que é a receita. Aí cada pai vai escolher o melhor momento de colocar a criança em contato com redes sociais. Cada pai vai instruir. Mas quando tu tens esse laço de lealdade com o teu filho, a coisa anda. Tu vai sentir, cada criança tem o seu tempo, cada pai sente da sua forma. O que eu acho é que a gente tem que construir esse laço de lealdade. Hoje, por exemplo, o início das aulas, né? Então, como foi... Eu tive a experiência e eu vou pedir licença para trazer. Eu adorei ter ido no colégio da minha filha, ter encontrado a Morá, quer dizer, a professora em hebraico, ela estuda num colégio israelita, e olhar para essa Morá. E prestar atenção no olho dela e ver assim, bom, eu tô pegando junto, é um ano letivo em conjunto, de mãos dadas. Eu vou fazer a minha parte em casa, ela vai fazer a parte dela no colégio. Confiar no colégio. Então, esses laços de confiança é só o tempo, é só a dedicação, é só o amor e o limite, sim. Tem que dar limite pros filhos, sim. Deixar mimado, acabou, arrasou. Se não dá limite, libera geral, fica que nem o Chicão. Se não der... Não, Maida, ele não tem filho. Isso é amor, Chicão. Agora eu vou falar de vocês, por favor, comportem-se. Tá louco pra ter um filho? É que se o limite não for dado em casa... É que se o limite não for dado em casa, a rua dá. Exatamente. E é pior, né? Roberta, a rua é pior. Clichê, mas é óbvio. Na verdade, eu te ouvi e fico muito feliz, sei da mãe que tu é, porque conhecemos a Violetinha, que é uma querida, né? Mas, felizmente, nós conseguimos ter atividades profissionais que nos permitem ficar perto dos filhos. Mas nós temos a grande população, a grande massa, são pessoas que saem às 6 horas da manhã de casa, levam a sua marmita e vão chegar às 8 horas da noite. O diálogo continua sendo importante, a instrução para a criança continua sendo importante, então que os pais, por mais cansativo que seja, por mais sem saco que seja, tu chegar de noite, depois de um dia de trabalho, a criança, ela não abre mão porque ela sente muita falta do que tu dissesse aí, sim. Tu sabe que ainda sobre escolas, tu tem uma tua manchete, tem, né? Tem uma situação que é um pouco diferente, mas ainda diz respeito a escolas e a questão dos alunos. O que aconteceu? Começaram as aulas e uma escola estadual no interior de São Paulo, mais especificamente em Americana, ela exige dos seus alunos o uso do uniforme. E uma mãe, né, acabou não tendo a condição financeira de comprar o uniforme do menino e o menino foi à aula com sua roupa, né? E lá na escola, a escola mandou ele tirar a camiseta e colocou nele uma camiseta de uniforme escrito à mão empréstimo. Que humilhante. E botou, tá lá, ó. E escrito, não sei por quem também, né? Alguém que precisa fazer o caderninho de caligrafia também, não sei se é possível. Que também não é o Ringo, mas não perdoa nada, né? Pois é, e o caso aconteceu na Escola Estadual Germano Benencase Maestro, que fica no bairro Jardim Alvorada, lá do município, e foi parar na justiça, né? Porque o menino voltou para casa desolado, né? Mas as crianças... humilhado. Que criança, a gente sabe como é que é, debocharam mesmo, brincaram. Quando ele voltou para casa, os pais indignados foram procurar a escola, ligou a mãe da escola, a mãe do menino, né, que não teve o nome identificado, obviamente, ela ligou e disse, né, poxa, eu já tinha avisado, inclusive, a escola que eu compraria a camiseta agora no dia 20, porque ela recebe o dinheiro do Bolsa Família e com esse dinheiro ela iria comprar o fardamento. E aí a resposta da escola, quando eu pensava que não podia piorar, a escola disse, não, a gente adotou essa medida mesmo, porque alguns estudantes iam para lá sem uniforme, dizendo que não tinham dinheiro, mas estavam de iPhone e telefone de último tipo. E então a gente fez, para marcar mesmo esses alunos, para que fiquem identificados, sem o uniforme. Aqui, ó, um dos pais disse o seguinte: sem o uniforme, eles não entram na escola. Então, eles são obrigados a usar aquele uniforme escrito empréstimo, atrás, né, nas costas, para poder estudar, disse um dos pais. E aí, é claro, isso foi parar na Secretaria de Ensino. O dirigente regional de ensino de Americana, do município, o senhor Haroldo Ramos, disse que isso não podia ter sido feito de forma alguma. A atitude da direção da escola pode, inclusive, terminar em punição administrativa. E a imprensa, né, uma série de veículos tentou entrar em contato com a escola, ninguém respondeu, ninguém quis se manifestar, disse procurem na justiça, né? E diz aqui, ó:
A diretora, a mãe, ligou e disse, a diretora me ligou e eu fui conversar com ela sobre o assunto. E ela disse que a intenção era essa mesmo. Era para fazer a criança passar vergonha mesmo, porque eles vêm com celular de última geração para a escola e não tem R$30 para comprar uma camiseta. Não. Rafa, o que ofende é que eu achei horrível a ideia, mas... Parece que não dá para piorar, né? Eu fiquei chocada. De onde a gente menos espera que não sai nada. E numa sociedade que nós estamos ali com 10 milhões de desempregados, 28 milhões no total entre pessoas que gostariam de trabalhar mais, quer dizer, e uma mãe que não está dizendo não vai ir. Não, vai, só no dia 20, com licença. Quer dizer, é uma ofensa. Se essas crianças ou qualquer pessoa que esteja nos escutando, que está sofrendo qualquer humilhação em razão da falta de dinheiro, lembra disso, que quando a gente depois melhora na vida e pessoas assim um dia melhoram, pode ter certeza disso, valoriza mais. O que me choca nessa história é que... É bom ser assim, tá no início que todo mundo deixa falar. O que me choca é que tu deixa a criança em um lugar onde supostamente ela tem que aprender uma série de valores e a atitude da própria escola... E não fazer a diferença entre os colegas. Completamente contra o que se prega. Então, tu quer ensinar a acolher, a tratar igual, e aí vem com essa marcação, uma coisa meio medieval até. É bizarro. Não, e a motivação é que me choca. A argumentação da diretoria da escola de dizer que é para isso mesmo. A primeira dúvida que eu tinha quando tu começaste, quando tu já solveste, que é exatamente se era uma escola pública ou estadual. Estadual. Já me surpreendeu, aumentou, porque a escola particular, quando tu chega lá, tu assinas um contrato com regramento. Tu estás matriculando o teu filho lá, se submetendo. Se o filho não tem uniforme, tu que quis contratar aquela escola. Na questão pública, aí não dá para admitir. Primeiro, porque o uniforme não pode ser obrigatório em rede pública. Aí eu não conheço, o Vitorino tem relacionamento com o município de Alvorada, talvez ele possa ter uma informação. Se o município criou uma legislação específica de criar... Alvorada aqui, é Jardim Alvorada em Americana, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, obrigado, pensei que fosse aqui Alvorada. Porque se o município, de repente, cria uma legislação específica de que será cobrado uniforme, porque não pode cobrar uniforme em rede pública. Tanto é, hoje não existe mais isso. Então é outra coisa que nós não sabemos aqui como é que, se é uma iniciativa do colégio criar um uniforme, né? Porque não pode, pela legislação não pode. A escola diz que adotou essa prática do uniforme também por causa disso, porque via as crianças chegando lá com... ela legislou por ela. Legislou por ela. Ela chegou e disse, bom, então se vocês têm dinheiro para isso, vocês vão ter dinheiro para comprar um uniforme. E Magda, eu acho que a saída para essa mãe, diante desse filho humilhado, é chegar em casa, olhar para essa criança, no fundo do olho dessa criança e dizer, olha, meu filho, não ter o dinheiro para comprar o uniforme na data não é vergonha. Vergonha é a gente ser mau caráter. Então, puxar por ali, né, para tentar construir algo positivo numa situação que é vexatória e muito agressiva. Ali Cleanto fazendo um sucesso fenomenal e espantoso. Olha aí, que bom! No nosso Facebook. Tudo maravilhosa. Todas, bem-vinda a nova integrante. Ela é linda. Olá, bem-vinda. A bancada está completa. E assim, e o que eu acho muito importante é a gente dizer que são elogios de mulheres, né? Quer dizer, que legal, isso é muito bom de ouvir mesmo. Exatamente, bom, ótimo, exatamente. Eu vou ser obrigada... Não é só o Chicão que recebe elogios de mulheres, então? Realmente, ele deve ter uma fissura por mim, um desejo carnal sabe que isso forte. É uma coisa que ele não tá mais Paulo Célio já disse isso, ele não controla mais. É uma coisa que ele não tá mais controlando. Ele não controla mais. Ele tá se expondo assim. Eu, quando vou no banheiro, eu olho pra trás. Que isso? Olha aqui, ó. A Ali rapidamente já percebeu, Marconi, que ela tá do lado certo. Rapidamente. Desculpa, Roberta. Não, mas é que eles combinaram antes de iniciar o programa que eles iriam ser muito amáveis e gentis e educados comigo, né? Então, a gente dá aquilo que a gente tem, Roberta. A gente não consegue dar coisa diferente. É assim, a gente dá o que a gente tem.
Eu não disse nada. Eu só não disse que a Roberta faz o seu juízo de valor. A gente dá o que a gente tem. Eu não, que é meu, é meu. Tô falando desse daqui. Ele tá se fazendo de tolinho. Tolinho. Ai, tolinho, burrinho. Tô dizendo que eu não Se sou. os golpistas que enganam... manda dar burdoada nas crianças. O Capitão Caverna, presta atenção. Isso, o Capitão Caverna manda dar burdoada nas crianças, ela acha engraçadinho. Eu digo que o Chicão é muquirana, que é mesmo, ela fica braba. Eu não fico brava, eu não. Muquirana, ele acha que eu sou ZN. Não, olha aqui, olha aqui, já não ele tá... acha que eu moro na Zona Norte. GPA. Prestem atenção. Agora brigamos com metade da cidade. Parou. Pensem uma coisa. Quando a gente acha que eles não fazem mais isso, eles só mudam o texto e, de novo, tem algumas reclamações, algumas queixas, alguns registros na polícia de idosos, preferentemente, que foram enganados por golpistas com a promessa de indenização de planos econômicos. O mais moderno agora, o mais atual, é justamente eles afirmam às pessoas que têm valores para serem recebidos do plano Collor, que tá tudo certo, elas vão receber. E aí acontece aquilo de sempre. Você tem que depositar o 10% para poder... Cuidado, gente, isso não é verdade, não tem plano algum que esteja fazendo isso. E assim, ó, por exemplo, no início de fevereiro, um morador de Porto Alegre, 69 anos, foi informado por telefone de que a esposa tinha R$137 mil a receber em 3 parcelas como forma de compensação pelo plano Collor. Vamos só lembrar o plano Collor, ou a época do Collor, foi quando ele sequestrou as cadernetas de poupança de todos os brasileiros, de todos. Eu perdi um apartamento ali e nunca mais consegui recuperar, tá? E aí... Ele deve estar no mesmo lugar que a senhora deixou ele. Não, querido, porque eu não tá, desmancharam o prédio. Engraçadinho tu, né? Então ficou. Engraçadinho, presta atenção, muito tu é número engraçadinho. 2, não te mete, tu é número 2. Tem que ter um respeito. Eu também acho, mas isso não se compra na farmácia. Não pode. O sujeito tem ou não tem? Tem ou não tem? Então, prestem atenção, pelo amor de Deus, não caiam mais nesse golpe. Gente, não tem ninguém que te dá nada, muito menos dinheiro. Né? E não existe essa que tu manda 1.000 e tu vai receber 15 mil. Por favor, e denuncie, pegue o número do telefone, os números não são aqui de Porto Alegre, normalmente o prefixo é 61, então pegue e registre na polícia, porque a polícia está tentando resolver isso. É verdade, doutor Ruschel? É verdade, dona Mãe. Vamos à sua manchete. Eu só quero dizer que a OAB, ela recebe os telefones. Quando receberem essas questões jurídicas, oferecimento, gaste uma linha de ligação. Ligue para a OAB. Só esse advogado existe, qual é o número da OAB dele, ele está suspenso, não está. A primeira coisa é verificar o profissional que vai trabalhar para ele. Dona Magda, a minha matéria aqui eu trago sempre uma atualização a cada 10, 15 dias sobre a questão do nosso Covid-19. E sempre que tem um fato relevante, a gente atualiza aqui com vocês, né? Essa questão do Covid-19, nós estamos agora com 1.700 mortes e 70 mil pessoas. Já tivemos pico maior, regrediu, estamos na média, a estatística do dia hoje é de que o número de casos novos esteve na média. A cidade de Wuhan, que continua centralizando 94% das pessoas infectadas, vive um quadro de terror, lógico, já não podia ir no shopping, não podia sair às ruas, não podia entrar em coletivo, agora não pode mais nem andar de carro na cidade. E assim também em Singapura, Taiwan, estão fazendo esse controle. Mas o que chocou o mundo, o que nos trouxe a atenção, e é o que me fez hoje dividir com a bancada essa matéria, é a questão dos transatlânticos, a questão das férias. Nós tivemos um no Japão, dona Mária, que eram 3.600 pessoas, mais ou menos, e tivemos 369 pessoas infectadas ali. Esse caso foi no Japão, se cotizaram, o navio ficou segregado, os países foram buscar aqueles que pudessem buscar, mas surgiu um outro transatlântico, este sim em Singapura, e aí também saiu de Hong Kong, e liberaram a população, liberaram todo mundo. E o que aconteceu?
E ao chegar no aeroporto, uma dessas pessoas foram fazer esse exame e a pessoa estava infectada. Então, estabeleceu-se ali um mini pânico de que teriam se espalhado ali 3.000 pessoas pelo mundo, tornando então que essa possibilidade de desenvolver. A Organização Mundial da Saúde fez um pronunciamento hoje muito severo, através da sua entidade máxima, dizendo exatamente que não há risco de pandemia, há um controle, o controle está sendo severo, né, o controle, e não se pode criar o pânico. Veja que o pânico criou lá nas cidades, dona Magda, se assaltar 3 pessoas, assaltaram uma empresa, roubaram todos os papéis higiênicos do supermercado, porque uma fake news dizia que para fazer as máscaras iria se reduzir o número de elaboração de papel higiênico, né, para ter. Então as pessoas que então criam pânico, a fake news cria esse dissabor. Então os números é isso, eu acho que está sob controle. Na semana passada ainda houve um encontro mundial, dona Magda, extremamente interessante. 400 cientistas foram trazidos do mundo inteiro, foi uma brasileira aqui nos representar. Sim. Uma mulher extremamente qualificada no seu currículo, buscando as soluções. Ainda não temos a vacina, dona Magda. Acho que a palavra mágica é o dia que a gente puder sentar aqui e dizer, achamos a vacina, aí ela entra dentro do diagnóstico das doenças comuns. Como não temos a vacina, a notícia boa ainda é a estabilização do vírus. E só lembrando, né, o que a gente tem que marcar que agora eles se referem a esse vírus como Covid-19. Então, fiquem atentos a todas as matérias. O nosso telespectador, deixa eu ver onde é que está o nome dele. Ele é um músico, eu já falei sobre ele aqui, não faz muito tempo que nós falamos sobre ele. Ele é músico, assiste o nosso programa sempre, está elogiando muito a entrada da Ali Klen também no nosso programa, gosta da ideia de que a nossa cidade fica mais bonita, melhor, com a programação visual mais animada, mais alegre. E eu não sei onde é que eu botei o nome da criatura, porque tem 300 coisas aqui. Renato Mini Bagestan. Ele é músico aí em Santa Maria. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês, que além dessas coisas todas que nós temos aqui, que nós temos falado, nós queremos dar notícias para vocês do Marne Barcelos. Lamentavelmente, algumas pessoas desinformadas, ou talvez até com a intenção de passarem por entendidas, por sabedoras, andaram distribuindo notícias falsas sobre o estado de saúde de Marne Barcelos. Nós aqui passamos para vocês exatamente o que nós recebemos dos familiares dele. Do filho, da filha. O Marne Barcelos, desde a semana passada, está na CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, não reagiu depois que lhe tiraram a sedação, ou seja, ele está em coma na CTI do hospital. E os filhos rezando para que, em algum momento, ele abra os olhos. Esta é a verdadeira situação do Marne Barcelos. Por favor, não deem ouvidos para quem não for da família ou nós que somos guiados pela família. Eu recebo aqui e passo para vocês. Não alterou a situação de momento de saúde do Marne Barcelos desde a semana passada até este momento, até esta segunda-feira. Gustavo Vitorino. Eu tenho que falar? Não, tu pode cantar. Tá, porque vocês me xingaram e eu fiquei magoado. Eu sabe que eu sou sensível. Tá fazendo tipo pra Ali, né? Você sabe que eu sou sensível. Só eu não vou te conhecer. Não. Tá bem. Não pode ver um rabo de saia. Mais sensível ainda. Parece cachorro, assim. Mais ministro sensível ainda é o ministro Toffoli, né? Distribuiu um comunicado secreto, fechado aos ministros do STF, dizendo que foi informado pela Polícia Federal que existe uma célula terrorista. Estou falando baixo para ninguém ouvir. Uma célula terrorista e que os ministros estão correndo risco. Ô Toffoli, vai procurar a tua turma. Fala sério. É que esse papo de célula terrorista para praticar atentado contra ministros do STF? Para porque o último maluco que apareceu era maluco mesmo, que enfiou a faca lá no Bolsonaro. Que até agora não convenceu muito, mas enfim. Agora, o STF está com medo de quê? Porque tribunais não têm medo. Suprema Corte Americana, o juiz da Suprema Corte Americana faz compra no supermercado.
A mulher dele fica no carro esperando ele carregar os pacotes. O juiz da Suprema Corte inglesa anda de bicicleta, em parque, domingo. Aqui no Brasil, andam de carro blindados, cada um tem 8 seguranças se revezando em turnos, com um armamento pesado no porta-malas. Por que será que os ministros do STF têm todo esse medo, hein, seu Toffoli? Eu quero deixar a pergunta no ar para o senhor. Exatamente quando o senhor está na presidência, não teria sido problemas, por exemplo, quando o senhor relatou uma matéria alguns dias atrás, que não só o senhor mostrou que não entendia a matéria, como seus pares também não entenderam, o senhor teve que no outro dia explicar o que estava querendo dizer? Está gravado, todo mundo viu a sessão do STF, o senhor tentou explicar um negócio, os ministros disseram, escuta, eu não estou entendendo, aí o outro disse, eu também não entendi. Aí o senhor disse assim, tá, eu vou dar uma olhada nisso aqui com calma, amanhã eu trago o relatório. Desde que o senhor está de presidente, 2 jornalistas foram ameaçados. Um deles porque parece que o amigo do amigo ficou preocupado que fosse amigo do amigo e o senhor ficou chateado com isso. Aí botou o senhor Alexandre Moraes, o ministro Alexandre Moraes, que já foi secretário de Segurança, portanto tem um conhecimento de criminalística bem avançado, operação policial, coisa e tal. Aí foram chutar a porta da revista Cruzoé lá. Enquanto isso, o seu Verdevaldo está flanando por aí. E ele tem uma liminar da sua corte para que não possa ser sequer investigado. Aí o senhor está com medo de grupo, célula terrorista no Brasil que oferece risco e atentado iminente a ministro do STF? Ministro Toffoli, por favor, vamos tratar um pouquinho com respeito à opinião pública. Quem sabe o senhor, em vez de se preocupar com um atentado, dá uma olhadinha para a corte que o senhor preside e vê as últimas decisões, vê se essas sim não são um atentado à Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, que é a Carta Magna, que exatamente a sua corte deveria defender. Eu peço que o senhor faça uma reflexão. Foi informado pela Polícia Federal. Eu queria muito ver esse relatório da Polícia Federal. Aliás, a bem da verdade, e para suprimir isso, o senhor poderia ter publicizado. Aliás, deveria ter publicizado. Olha, tem uma célula terrorista, que a gente desconfia que seja na cidade de tal, tem uma percepção de mensagem de tal, aí todo mundo fica sabendo, a célula desaparece. Não, o senhor tratou com um assunto secreto. Os jornalistas tiveram que descobrir porque conseguiram acessar uma das cópias da mensagem secreta e privada que o senhor mandou para os ministros. Senhor Toffoli, sinceramente, a gente quer ter ainda um mínimo de respeito e de confiança na Suprema Corte brasileira. Mas o senhor, a cada dia que passa, infelizmente, consegue diluir. Tá difícil, né, Vitorino? Vitorino, a Beth do bairro Teresópolis, eu perdi as contas de quantas vezes ela escreveu a seguinte frase. O Vitorino hoje está deslumbrante, de camisa branca. Eu perdi as contas aqui, tá cheio de coraçãozinho. Eu não posso falar que hoje não é meu dia do jabá. Boa noite, bancada. Olha aqui, ó. O simbolinho. Presta atenção no que Ulisses disse. Que venha ao venha ao encontro do que tu estavas falando. Um Supremo covarde e corrupto, adorador de bandidos, tem mesmo é que ter medo de atentado. Diz o seu Ulisses de Canoas. Quanto ao corrupto, eu não vou assinar embaixo. Bom, mas foi ele que disse. Prova, né, seu Ulisses? Aí a gente não sabe, né? Então eu não vou usar expressões fortes assim. Mas que o STF tem perdido o respeito da nação, tem. Eu ouvi uma provocação esses dias, um dos ministros lançou uma provocação ao ministro Sérgio Moro, acho que foi o Gilmar Mendes. O Sérgio Moro disse, olha, eu atravesso a Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro, ou atravesso a Avenida Paulista, São Paulo, andando pela calçada. Eu quero ver o senhor fazer isso. Oi, nova integrante. Esta veio para dourar na bancada. Boas-vindas, sucesso, Marcos Reit, de Esteio. Que bom, tomara que seja assim. Só que eu queria complementar, porque eu fiquei pensando, o próximo pronunciamento, de repente, vai ser a teoria da conspiração, que o coronavírus foi implantado no mundo para acabar com o STF. Pode ser. Pode. Não é mais coronavírus. Como é que é o nome mesmo? Covid-19. Isso, Covid-19. Arrumaram um nome que eu vou te contar também, né? É coronavírus... 19. É tudo assim. Rapaziada, jogo do bicho. 19. Boa noite. Mas a Ali tem razão. Daqui a pouco eles vão dizer o seguinte, como é que teoria da conspiração? Partiu dos porões do Palácio do Planalto.
É possível. O Bolsonaro tá metido. Porque a mania de nisso, grandeza é tão grande. O Bolsonaro Mas tá metido. teoria da conspiração também tu tem, né? Porque com o coronavírus tu veio com uma teoria da conspiração. Eu continuo achando matar. eu continuo achando que é uma gripe com quirana metida besta. Mas matou já muita gente. Sim, com uma gripe que normal mata todo ano. Nunca foi notícia que a gripe matou Sim, tanta porque gente no mata Japão. todo ano milhares. não- Mata 2 milhões de pessoas Não por ano no vem, mundo. Vai cara. ser notícia? O ruim de tudo isso é que o número de pessoas em busca de trabalho há 2 anos segue acima da marca de 100 mil no Rio Grande do Sul. Bah. Tá? E as pessoas dizem que tá bem, que tem emprego, que tem não sei o quê. O dado positivo nesse balanço é o seguinte, é que o emprego formal no Rio Grande do Sul aumentou mais do que em todos os outros estados da nossa federação. Isso muito porque nós temos uma indústria, né? E as pessoas acabam realmente, quando a indústria emprega com carteira assinada. Então, é um dado negativo e é um dado positivo também. Assim, já no 4º trimestre de 2019, só pode ser 2019, não pode ser ainda de 2020, tá? Ou seja, o próprio IBGE considera, quem é que o IBGE considera desempregado? Quem busca trabalho, mas não encontra. Isso. Tá? Se a pessoa desiste da peregrinação ou passa a exercer funções informais, como os populares bicos, deixa de integrar o grupo de desocupados. O mercado de trabalho é visto como um dos últimos indicadores a reagir após toda esta crise. E para que essa situação melhore, só se a economia confirmar uma retomada vigorosa. Mas até agora não foi registrado nenhum movimento. Só para lembrar que o Rio Grande do Sul é um estado atípico porque ele tem o agronegócio. Sim. O agronegócio, ao injetar dinheiro, ele não gera emprego, mas ele gera dinheiro que oportuniza o mercado informal. É por isso que nós temos o aumento do informal, mas não temos o aumento das estatísticas. Magda, eu tenho uma notícia aqui que o Chicão vai gostar de comentar isso. Meu Deus, olha que Chicão, presta atenção. Escalou de graça. Chicão, presta atenção no serviço. Comporta-se. Presta atenção no Eu estou serviço. aqui. Tem que ser bem rapidinho. Olha aqui, ó. Uma moça ia casar. E no casamento dela, evidentemente, ela não tinha mais pai, a mãe que a conduziu. E por gentileza, o noivo convidou a sogra, que a conduziu, para participar da viagem de núpcias. Uma companhia, porque era um cruzeiro, coisa e tal. Não. Me conta. É um Hulk travestido do quê? A sogra voltou grávida. Eu já acertei. Essa história é muito louca. É muito louco. A sogra voltou grávida. O nome das pessoas, vamos dar aqui o nome das pessoas. Saiu no jornal The Sun, em inglês. A britânica Laura Halse. Desculpa, jornal Mirror. Tá, mas quem era a noiva? A noiva era Laura Halse. A tola. A tola. A matéria saiu página inteira no jornal do Mirror, em inglês. O noivo era o senhor Paul White. Coisinha. Poderoso. Coisinha. E a dona Julie era a mãe dela, que evidentemente partiu pra guerra. Mas era gente muito moça, então mulheres muito jovens. Aí o que aconteceu? Não, O rapaz pode ser de valor, né? Mas tu acha que tem fato o cara aqui. convidar a sogra pra É uma coisa normal. Isso aí já tem. Eu, se fosse a Laura, eu já falar sobre isso, Mas isso aí... Olha Posso só. falar Chicão sobre isso? Tofone já vivenciou Eu essa posso falar por isso. experiência, por Isso aí tem favor. uma explicação Tem. que o Homero falava na Odisseia. É o seguinte. Por Foi longe. Não. 2012. O mundo Eu, vai numa acabar. festa, conheci uma moça. Namorei ela 6 meses. 2020, eu namorei... 2019, desculpa. Eu fiquei 8 meses com a filha dela, não sabia quem era. É um Que era a cara filha de dela. família. Primeiro Isso a se mãe, chama depois a complexo filha. de Electra. Pelo menos botou ordem no barraco. Não, né? isso aí se chama complexo de Electra. Isso acontece na vida. A filha tem uma aspiração em ficar com o ex-amor da mãe. Este é o Atualidades Pampa. Vamos retornando com o nosso programa, vamos falar de coisas boas, bonitas. Eu quero contar para vocês que agora, segunda, terça-feira, quarta-feira, eu vou colocar
já nas minhas redes uma nova poção mágica para deixar a gente bonita, com antioxidante. Para quem tem cara de pau não adianta nada, mas para antioxidante vai resolver. Vou postar nas minhas redes a fórmula maravilhosa da Vera Lisboa, que foi manipulada pela Farmatec. Para quem gosta dos meus ortosil, dessas minhas coisas, vocês vão curtir muito essa nova fórmula. Aí o Chicão Stofani, aqui tem o Breno Galo, diz assim: por favor, pergunte ao Chicão aonde ele fez o teste para saber que ele tem 181 de QI. Olha, meu querido Breno Galo, com um psiquiatra. Uma doutora fez o teste de QI. O teste de QI, muita gente diz que é um desenho, faz uma composição. Não, é tu fazer respostas e depois fazer um texto que você te inspira na hora. É a mesma coisa o seguinte, apresentador que pega notícia do Google e traz aqui, fica lendo, blá, 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 assim. Não, eu sou apresentador que eu venho e bolo na hora o negócio. Porque o QI 181 me facilita, ele me dá uma amplitude da minha inteligência e eu transformo a sabedoria em inteligência. E eu tenho uma diferença dos outros que fizeram o teste comigo naquela oportunidade. Eu tenho 3 faculdades, as 2 que você pode tirar: jornalismo e história com pós-graduação em antropologia. E tenho a terceira fotografia, a terceira faculdade da rua, da noite, da calçada que eu aprendi nos anos do meu E aí eu saí no corpo a corpo, eu mata-mata que eu vou ganhar sempre. E eu quero, a pergunta dos telespectadores é o seguinte: olha a reparação, onde tu mediste o teu grau de simplicidade e, como se diz mesmo, cara, humildade? Mas não, eu estou sendo honesto, constatando uma realidade. Sincero. O Guja falou, se o Vitorino falasse isso, seria falta de humildade. Eu estou sendo muito humilde até. Eu venho aqui normal, com uma calça rasgada, no estilo homeless, tá entendendo? Homeless. Eu quero dizer que esses dias andaram se queixando da tua camiseta vermelha. E estava até fedorenta. Parou. Fedorenta camiseta, tem uma marca de camisa. Esse cara é muito nada a ver. Mas tu saia com ele, muita ciumeira. É com ele que tu sai. É a ciumeira. 18,1. Não, é ciumeira total. É que ele se acorda de manhã, ele olha no espelho e diz assim: eu sou o Zé Colmeia. Eu me acordo, não. No estilo Aquiles, mas tu sabe que ele usa um pijama listrado, né, pra dormir? E com bolinha ainda? Banana de pijama, não, listradinho. Azul e branco, Ele tem umas pantufas de piu-piu. Ele tem umas pantufas de piu-piu. Mas daí como é que vai uma gata dormindo assim? Porque ele já contou nessa bancada milhares de vezes. Qual é o problema? Tu tem alguma coisa contra a pantufa de piu-piu? Não, tu tem que dormir diferente, querido. Tu tem que te inspirar em mim, dormir com cueca box, 2 relógios, óculos escuros, Chicão, e roupa preta, camiseta preta. Dormir de óculos Tu tem que dormir assim, querido. É isso aí que tu dorme. E de tu é solteiro, tu tem que impressionar a mulher com virilidade, atitude, precisão máxima. Tem feito. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Se virou boiola de noite com pijama, pantufa. O que esse cara quer com pijama? Pantufa? Como é que foi parar nisso? O microfone do Chicão aberto é qualquer coisa, não sei. Deus disse, não me mete nesse negócio. Não me mete nessa baixaria. Vocês falam que 1.500 pessoas morreram de coronavírus. Enquanto isso, no Brasil, mais de 2.000 assassinatos. Eu tenho medo dos bandidos vírus. Se preparem. Aí ele fala alguma coisa aqui, falou no Marne e tal. Deus abençoe a família do Marne Barcelos. Um abraço, Charles Stout de Voti. Linda essa novata. Seu Charles Stout. Eu normalmente defendo as colegas das pedradas, mas como eu não tenho intimidade contigo, ainda não vou te defender. Mas deixar tu levar. Tá começando o rolo lá. Não, mas deixa. Mas de novo, é assim. Gustavo Vitorino, agora sobrou pra ti. Tem que botar o Marconi do lado dele. Agora sobrou pro Vitorino. Presta atenção, olha. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Olá, boa noite. Vamos ver quanto tempo fica essa nova integrante. Porque tá difícil. Não concordou com o Gênio Vitorino? Deu, tá fora. Descobriram de novo, mas eles estão demais hoje. Rafa, muito bom. Eles estão demais hoje. Nossa, isso tudo aconteceu e eu não vi. Não mas é que ele assim não pode discordar Vamos dele. Vamos ter que mudar o plano, Vitorino. Descobriram o nosso truque. Vamos planejar algo que o Toffoli não descubra. Mas eles estão demais. Doutor Ruschel, vamos a mais uma notícia, por favor. A questão foi que houve uma discussão estabelecida no país, até o governador Dória se manifestou, em relação aos
os fatos de menos importância, porque eles ainda são duvidosos se teriam sido 5 assaltantes ou 3 assaltantes e 2 vítimas. A verdade é que foram 5 tiros, tiveram 5 baleados, né? 3 deles foram ao hospital em São Paulo. Um baile de carnaval, o Marconi estava passando ali e o arrastão foi assaltar um policial. O policial estava armado. E a discussão que se instaurou no país é exatamente essa. Então, é a matéria que a gente divide na bancada aqui. É a oportunidade que teve o policial em usar ou não uma arma em meio a uma multidão. O governador Dória se manifestou dizendo que ele mesmo de folga, ele é um profissional da área. Ele estava habilitado a fazê-lo e que ele, assim, deveria ter procedido. Que ele prestou um serviço matando bandidos. Ele teria, na verdade, ele não conseguiu matar, mas 2 pararam no hospital, né? E um está preso, desses 13. E as 2 mulheres, não se sabe se elas foram vítimas ou eram da turma do arrastão, né? Então essa é a discussão de estar armado em público. Eu ouvi um delegado foi na linha contrária do Dória, dizendo que na verdade, sempre que tu estiveres em público, tu tens que evitar exatamente porque tu não consegues manejar a extensão de proferir um tiro, de soltar um tiro no meio de uma multidão, né? Então é muito mais pela dona Magda, pela matéria, a discussão de usar arma num evento público ou não, do que provavelmente o fato que foi um arrastão onde, felizmente, esse rapaz, pela sua habilidade, baleou 5, né? Bem bom. É uma roleta russa você usar a arma no meio de uma multidão. Na dúvida, usa. Tanto que no próprio porte de arma, na lei que regula o porte de arma, vem especificado que a arma não pode ser portada em locais de grande concentração de público. As pessoas pensam, fulano tem porte de arma, pode andar com a arma na cintura. Não pode não. Grandes locais, grande concentração de público, você não pode usar, mesmo tendo porte e autorização. Tanto que em alguns lugares você chega e deixa, inclusive. Deixa. Por exemplo, no avião, o certo no avião, eles reclamam que tem uma norma, não sei o quê, mas você vai viajar, você vai no balcão da companhia, olha, eu tenho uma arma, tá aqui o porte, enfim, eles embalam a arma, o comandante leva na cabine a sua arma. O Marconi vai gostar, tu vai gostar porque apareceu um do pai dos baleados dizendo que ele era um estudante de biotecnia. Isso eu li também. Podia até ser. De 19 anos. Podia até ser. Aquela injustiça com o menino, não era? Mas tem um vídeo. E Vitorino, só para dar a informação correta, ele era policial. Portanto, ele estava habilitado a estar. Ele é policial. O cara é policial. Este rapaz é policial. De porte ilimitado. Por isso que Dória disse isso, que ele é um policial em qualquer circunstância, que ele cumpriu o dever e ainda ajudou a polícia. E por mais treinado que você seja, um policial sempre é mais bem treinado, porque eles têm que toda semana fazer um treinamento específico, eles têm a obrigação. Você pode ver em tiroteio, você viu aquela vez na frente do Cristo Redentor lá? Um policial estava ferido e 3 socorrendo ele. Chegaram 4 vagabundos, 4 contra 4, eles mataram os 4 em 2 minutos. Os policiais têm treinamentos, tem treinamento tático, treinamento de tiro, eles são muito preparados. Preparação emocional também, né? Especialmente. Também é outra coisa que foi... É sobre isso que o Ruschel disse, já construindo-se, né, a narrativa em cima da vítima, né? Provoquei Marconi agora, dona Maria. Provoquei Marconi. Que circula que mostra um vagabundo desse tentou a sorte e não deu certo, né? Ele tomou um monte de bala e ele tá no chão, vem, acho que a namorada e a mãe, e vem, e aquele desespero, aquela cena, a namorada mataram ele e tal, não sei o quê, e vai tirando um monte de dinheiro do bolso dele e guardando pra ela. E aí, daqui a pouco, ela indignada, ela pergunta, pegaram a arma dele, né? Que ela queria pegar ela queria a arma do vagabundo e ainda assim a narrativa para ter pena do cidadão. Aquele ali é certeza, pelo menos o lado bom é saber que não vai roubar mais, que foi largou o crime. Ficou mais pesado, não vai jantar mais também. Boa noite, Magda. Por favor, perguntar ao Vitorino como Lula pode viajar para o exterior. O passaporte dele não deveria estar preso? Não, ele recebeu autorização. Sendo assim, se ele quisesse, não voltaria para o Brasil. Fernando Raides. Não, ele foi autorizado pela Justiça. Ele pediu, os advogados dele pediram autorização e a Justiça concedeu para ele viajar. Magda, deixa eu dar uma notícia interessante que hoje se consolidou agora à tarde no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo do Estado
aprovaram, deve ser publicado no Diário Oficial daqui a pouco, a mudança na lei da LIC-RS, que é a Procultura, que é o financiamento para a cultura. As empresas que recebem crédito de CMS e transformam em crédito o seu apoio à cultura. Existia um retorno, né? Um necessário retorno, eles chamavam de uma taxa adicional, em que você, por exemplo, dava 100 mil reais para um evento, mas tinha que dar mais 25%, ou seja, 25 mil para a Secretaria de Cultura. Isso impedia bastante, essa reciprocidade impedia bastante os contratos de cultura no Estado. As pessoas não queriam financiar discos, shows de artistas nossos gaúchos, teatro, enfim, isso travava. Isso mudou a partir de hoje. É mantida ainda a reciprocidade, mas ela agora é apenas 10%. E não está descartada a possibilidade, num futuro muito próximo, se reduzir isso ainda mais. Ou seja, muito bom para a cultura, porque agora consegue se investir gastando menos. Este é o Atualidades Pampa. Magda, por favor, se for para vocês lerem só elogios para a bancada e não ler perguntas importantes, não peçam para os telespectadores mandarem, pois fica chato o desprezo. Marcelo de Canoas, não seja tão assim. Pô, podia ter mandado uma Assuntos não faltam. Salários altíssimos, TCE, falamos. Obras paradas, falamos. E rios com manchas de poluição e lixo boiando, e o prejuízo que a CE dá. Como é que é aquele funk? Aos salários altos, ok. Ok na bancada aqui, O comentário veio uma semana mais ou menos de atraso. Não, mas é que claro que todos esses assuntos a gente fala, nem sempre, todo dia a gente vai falar o mesmo assunto. Dona Magda, uma coisa que eu acho que a bancada falou, que eu não concordo, então, é um assunto que eu não domino. Eu acho que o Rio Grande do Sul não é um estado que tem muito desemprego, sabe por quê? A população gaúcha gira em torno de 10 milhões de pessoas. Tem 100 mil pessoas desempregadas. Então nós temos 1% da população bruta. A população brasileira desempregada é 13 milhões e nós temos 100 mil. Então nós somos 1% de tudo no Brasil desempregado. Eu acho pouco. Mas o problema é a qualidade desse desemprego. Mas acho pouco, é uma média até americana, eu acho, 5%. O que é não qualidade? Entendi, Roberta. A qualidade do desemprego são profissionais que têm uma capacidade, têm talento, têm currículo, têm experiência e não conseguem. Mas os Por quê? percentuais Porque a qualidade dos desempregados. Então, não é do desemprego. Dos desempregados. Sim, foi isso que eu disse. Mas os Estados Unidos, os Estados Unidos prega que tem a menor taxa mundial, dona Magda, 3,5%. Nós estamos com 1% aqui. Então, eles crescem 4% ao ano. Tá, mas é outra coisa. Mas é 13,5% nível país todo. Mas nós somos 1% aqui. Mas numa estatística meio local. Então não é um estado. Nós não estamos com dados oficiais, a matéria é muito relevante. Nós não estamos com dados oficiais. Está exercitando a chutometria. Mas os números certinhos do IBGE. É bem grave a situação. Mas os números não. É uma cidade do tamanho de Erechim, Passo Fundo, está nos dados. E eu posso estar redondamente enganado, mas eu duvido muito que sejam só 100 mil desempregados no Rio Grande do Sul todo. Esse número, para mim, não condiz com a realidade. Para mim, é um número que é simbólico. Se bem que 13 milhões em 230, qual é o nível no Brasil? Aqui são 5%, dá isso? 5, 6%. Agora tu quebrou metade. Não, mas se 230, 10% seria 23 milhões, metade, 5% seria, acertei, entre 5 e 6%. Não, é 13 milhões no Brasil. 13 milhões no Brasil dá 5 a 6%. Mil, nós temos 1% a nível Brasil, até um pouco menos. Eu não tinha a confirmação desse número. Realmente, se for esse número, é espantosamente baixo. O que mais temos aí, por favor, doutor Russo? Dona Magda, o que nós temos é o dólar, que a doutora Roberta, que nós pedimos para olhar às 17 horas, a fechamento do pregão ali, porque há uma expectativa, porque ele terminou
como começou, Fechou, né, Roberto? em 4h30. Em 4h30. E há uma grande expectativa, porque a reforma administrativa, dona Magda, está lançado o desafio. Há um desafio de aprová-la até abril. Como eu disse, em maio, o calendário fecha, começa as eleições e tu não vai aprovar mais nem venda de pipoca na Rua da Praia. Então, tem que fazer processo, no mínimo, a reforma administrativa. Então, tem que se buscar uma... essa semana, né, Roberto, tem que se estabelecer um negociador. Ainda não vi surgir, o Onyx já se viu que não era essa pessoa, né? Talvez ele tenha outras habilidades políticas, a da negociação não era a mais forte, né? O governo precisa criar um negociador, sentar à mesa do presidente da Câmara e ali começar, porque há uma ideia, como eu disse, nós estamos em fevereiro, de em 60 a 90 dias aprovar nas duas instâncias, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí sim nós poderíamos pensar, Marconi, em alguma proximidade dos níveis econômicos que se imagina PIB de 2 e pouco para o ano que vem, mas por enquanto os números não estimulam que seja isso. O relatório Focus já reviu o PIB um pouquinho para baixo, mas é que realmente a gente está numa situação que pegou todo mundo de surpresa, o mundo inteiro de surpresa, que é essa questão do coronavírus. Só no Rio Grande do Sul, o nosso maior mercado exportador é justamente a China. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o problema que já diminuiu as nossas exportações para a Argentina, que vive um problema econômico grave. Também temos essa questão da China, quer dizer, é um apanhado de situações em que gera uma revisão nos dados, né? Agora, hoje em especial, nesta segunda-feira, aliás, o dólar cresceu, porque não só no Brasil se valorizou, no mundo inteiro. Houve menos... a moeda foi, pegando um termo assim mais fácil, circulou menos no mundo, porque nos Estados Unidos foi feriado. Então, logicamente, quando tem menos moeda circulando, essa moeda que é tão valorizada, todo mundo corre para o dólar nessa situação de insegurança mundial que a gente ainda vive. Eu acredito que nos próximos 3 meses, quando fechar o primeiro trimestre, quando essa questão, vou chamar do coronavírus, mais fácil do que aquele termo que eles agora é mais científico, se definir, a gente vai conseguir ter uma estabilidade de números para poder avaliar o crescimento final. Agora, falar em crescimento do PIB em 2020 é um pouco chutometria para especulador. Né? O fato é que cresceu muito os números dos juros. Os juros aumentaram no mundo inteiro, juros de longo prazo, que é esse que o investidor estrangeiro é que olha para poder investir no nosso país. Só que vai acabar a história do coronavírus, eles vão inventar que o Donald Trump, negócio da eleição, sempre tem um pretexto. O mercado vive de migué. É verdade. Né? Eles inventam um negócio... Eu acho que foi a revista Exame que em 2016 publicou uma matéria muito interessante. Você sabia que o mercado de dólar no Brasil está na mão de 12, 15 operadoras só? Toca nesse assunto. Esses caras fazem um diabo com o dólar. É uma máfia. É uma máfia. Toca nesse assunto, Gustavo. Fala. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não, é sério. Essa questão... Porque assim, ó, a gente tá vendo... Isso é uma coisa desde hilária. o ano passado, tá? Desde o ano passado, a gente viu uma quebra de paradigma com essa questão do liberalismo ser pela primeira vez tratado por lideranças que podem fazer algo, decidir algo. Então, nós temos um ministro da Economia, goste ou não dele, um liberal. Nós temos um presidente que deixou esse ministro trabalhar. Então, nós nunca tivemos uma mudança tão drástica de filosofia econômica, tá? Moça, e aí, o que está acontecendo? A gente percebe que uma série de monopólios estão sendo quebrados. Agora, o monopólio do câmbio, não. Tá, moça, eu só eles são muito poderosos. O que me preocupa é que a confusão entre liberdade e libertinagem se institui no Brasil. É um filme. A liberdade, porque aí você vai lá, regra um determinado negócio. O mundo vai se acabar. Não tem liberdade econômica, porque o Brasil não tem liberdade econômica, porque estabeleceu uma regrinha para essa pilantragem. Aí você cria uma regra, eles reclamam. Aí você libera, eles tomam conta e fazem o que estão fazendo. Chicão. Sabe como foi um episódio interessante nesse domingo pela manhã, na final da Supercopa em Brasília? O Bolsonaro foi ver o jogo, porque ele gosta do Flamengo, levou o Mourão e o Sérgio Moro, que é torcedor do Atlético Paranaense. Não, foi a Damares? Não, e o Moro, que é torcedor do Atlético Paranaense. O Moro, a Damares, e o Moro, a Damares. E o Bolsonaro, então, com torcedores normais, lógico, um camarote, mas não desceram
no campo, não quiseram que chamasse são loucos, ele. vão ser apedrejados, cuspidos, vão Não, fazer eu acho tudo. que não. Acho que todas as vezes que o Bolsonaro estava no campo... São ídolos. Não, são ídolos da torcida do Flamengo, sim, Bolsonaro. Mas Interessante isso. também, aquelas porra louquices dela Achei muito legal aquilo ali. porradinha. Falando nisso, no www.sul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, você tem um assunto também que envolve o nosso presidente, que são os 20 governadores que assinaram uma carta em repúdio a algumas declarações do Bolsonaro. E também tem o assunto da Polícia Federal, né, que avisou o Supremo que ministros podem ser alvo de ataque terrorista, que foi o assunto do Gustavo Vitorino, e também que o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil continua em 3, não aumentou, graças a Deus. Como é que você tem acesso a essas notícias? Você baixa o aplicativo do O Sul, do jornal O Sul, na plataforma da sua preferência. Ficam ali as notícias, tem um índice maravilhoso, bem assim, bem acima na margem, você tem notícias, tem opinião, tem esportes, magazine, edição de hoje, Rede Pampa, enfim, uma série de coisas. E o que é mais importante, você não paga absolutamente nada para ter acesso a essas notícias. E não tem hoje, não tem amanhã, não tem depois, não é o golpe, aquele, mas é tudo de graça, uma semana depois eles mandam o carnê. Não, é de graça toda a informação. Dona Magda, só para não... Vamos encerrando por aqui o nosso Atualidades Pampa de hoje. Voltamos nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite. Até lá. Beijinho. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.